seu nome? Bom dia, meu nome é Eliel. Do seu ponto de vista espiritual, como era a sua vida antes de se entregar a Cristo e como é agora? Bom, eu sempre fui adventista, desde que eu nasci. Porém, eu acredito que a gente tem alguns encontros com Deus e depois da minha adolescência, eu acho que foi quando isso aconteceu. E eu senti que eu comecei a perceber mais a ação de Cristo na minha vida, consegui perceber que Ele era mais presente, não era só algo como uma tradição que talvez pareça mais quando você acabou de nascer, quando você nasce na igreja, né? Coisa assim. Quais foram os maiores desafios enfrentados no desenvolvimento das características do fruto do Espírito? Bom, o maior desafio talvez desenvolver amor com o próximo mesmo, porque eu acredito que é muito mais difícil você amar as pessoas que te fazem mal do que você desenvolver coisas para você mesmo, sabe? Agora, quando você precisa amar o outro, é complicado. Que conselhos você daria aos adolescentes que desejam desenvolver essas características? Bom, as características do fruto do Espírito, né? Primeiro, ter mais contato com Deus. Então, quando você se aproxima mais de Deus, você fica mais parecido com Ele, né? Então, é que nem quando você tem um amigo que fala com um sotaque de outra cidade. Você acaba pegando, às vezes, até o sotaque. Você fica parecido com seus amigos. Se você tornar Jesus o seu amigo, você vai parecer mais com Jesus e vai desenvolver essas características. É isso, muito obrigada. Obrigado. De nada. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome, a sua idade e no que você trabalha? Meu nome é Glauco, eu tenho 51 anos e eu trabalho como operador de controle elétrico de uma usina hidrelétrica e também sou pastor na igreja metodista. Como você demonstra amor até para as pessoas que não gostam de você? A gente demonstra amor, eu demonstro amor para as pessoas, tratando-as bem, cordialmente, com educação, com respeito, do jeito que eu gostaria de ser tratado. Em meio às dificuldades, onde você encontra alegria? Em meio às dificuldades, eu olho para Deus, olho para a natureza, olho para a minha família, para as bênçãos que o Senhor tem nos dado, e aí eu encontro a alegria, a paz, a serenidade necessária. Sua alegria depende das circunstâncias ou de algo mais profundo? A minha alegria depende de algo muito mais profundo, depende de Deus, porque a alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele que transborda e enche o meu coração de alegria. Como você reage em situações de conflito? Em situações de conflito, eu procuro me acalmar, deixar com que aquele momento de raiva passe, buscar a presença de Deus, ler a Bíblia, apresentar para Ele a situação, para que Ele me mostre a melhor maneira de resolver essa situação. Como você faz para manter a paz em sua mente e no coração? Para manter a paz na mente e no coração, eu procuro orar, procuro ler a palavra, conversar com a minha esposa, procuro realmente meditar no que está acontecendo. Será que isso teve alguma coisa a ver com o que eu fiz, com o que eu deixei de fazer? E buscar sempre a orientação de Deus. Como você lida quando as coisas não acontecem no seu tempo? Quando não acontece no meu tempo, eu oro a Deus e coloco o propósito diante dele. Senhor, por que não aconteceu? E espero que ele responda, porque de repente não é no meu tempo, mas sim no tempo dele que vai acontecer. Ou senão não era propósito de Deus que acontecesse. Então, quando você apresenta isso a Deus, aquela ansiedade que você poderia estar sentindo, logo desaparece, porque Deus vem com a sua paz de espírito.
como você demonstra bondade às pessoas desconhecidas? Eu acho que tratando-as da forma que eu gostaria de ser tratado, cumprimentando-as, ajudando sempre que possível. Eu acho que você fazendo as coisas como você gostaria de receber, você vai demonstrar bondade a elas. O que significa para você ser fiel a Deus e às pessoas? Ser fiel a Deus é cumprir os seus mandamentos, é fazer com que Ele realmente manda a gente fazer, ser o seu discípulo, como diz na sua palavra. E ser fiel às pessoas é você olhar para elas como se estivesse olhando para Deus, como se estivesse fazendo para você, fazendo da melhor maneira possível. Como você reage quando é tentado a desistir da fé ou quebrar a sua palavra? Bem, desistir da fé, para mim é algo muito difícil. É como se eu fosse desistir de viver. Porque a fé é o que me impulsiona, a fé em Cristo é o que me impulsiona a estar vivo. Agora, desistir da palavra, às vezes tem algumas situações que tiram você do prumo, que muitas vezes podem te trazer irritações, inquietações, que às vezes pode tirar você do domínio próprio. Mas quando eu penso nessas situações, eu oro ao Senhor, medito na sua palavra, escuto bastante louvores, que isso vão acalmando a minha mente e meu coração. Como você age quando é injustiçado ou mal interpretado? Em situações de injustiça ou quando eu sou mal interpretado, eu oro, apresento a Deus a situação e peço que Ele julgue a minha causa, porque o Senhor tem a resposta certa e os planos dele são sempre melhores que os nossos. Para você, mansidão é fraqueza ou força? E por quê? Mansidão não tem nada a ver com fraqueza. Fraqueza é você sair explodindo, fazendo tudo na carne, do jeito que você quer e bem entende. Mansidão, se manter sereno, é muita força, porque é muito difícil no meio de tantas situações difíceis você se manter calmo. Mas o Senhor pede para que a gente haja sempre desta forma. Por isso que eu acho que mansidão é uma demonstração muito grande de autocontrole e força. Em quais áreas da sua vida você mais precisa exercer autocontrole? Bem, na minha vida eu acho que o que eu mais preciso exercer é o autocontrole é no trânsito. Esse trânsito em São Paulo é bastante complicado, então a gente precisa estar sempre exercendo esse autocontrole. E em situações onde as pessoas te decepcionam, voltam com a palavra, falam coisas que não sabem ou que muitas vezes estão falando sem buscar a Deus antes, mas falando de qualquer forma, isso às vezes me irrita e me faz sair um pouquinho do prumo, perder um pouquinho a paciência. Então nessas horas eu preciso buscar a Deus muito e manter sereno e calmo. O que você diria para as pessoas que querem exercer o fruto do Espírito Santo? Para você exercer o fruto do Espírito Santo, você primeiro tem que conhecer o Espírito Santo. Então eu falaria para eles, procure uma igreja, deixe com que o Espírito Santo more dentro do seu coração, faça a vontade de Deus, porque aí sim você vai ter as bênçãos do Senhor e o abençoador, ter o fruto do Espírito contigo. Porque as situações vão levar você a não usar o fruto do Espírito, mas com Deus no controle, você vai conseguir. Olá, tudo bem? Qual que é o seu nome? Tudo bem, Pedro? Meu nome é Hermes. Quantos anos você tem? Eu tenho 45 anos. Qual que é a sua profissão? Sou advogado. Vou fazer algumas perguntas do fruto do Espírito para você e você vai responder, pode ser? Vamos lá. Primeira pergunta. Do ponto de vista espiritual, como era a sua vida antes de se entregar a Cristo e como ela é agora? Bom, Pedro, eu me entreguei a Cristo há cerca de 21 anos e eu nunca fui uma pessoa acostumada a sair à noite, beber, fumar ou fazer qualquer tipo de coisa que eu acredito que não agradava a Deus. Eu sempre fui uma pessoa correta, educada, sempre muito ligado aos esportes, mas eu posso dizer que a grande diferença que fez quando eu entreguei a minha vida a Cristo foi, a partir deste momento, acreditar que sempre tinha alguém cuidando de mim, me ajudando nas minhas dificuldades e onde eu podia depositar as minhas preocupações, certo de que um dia Ele iria sempre me ajudar quando eu precisasse. Então,
eu diria que eu passei a compreender que tem alguém que morreu por mim e que está disposto a fazer qualquer coisa para me ajudar. Ok, e a segunda pergunta é dos frutos do Espírito. Qual você mais gosta e o porquê? Bom, Pedro, são muitos, né? Mas eu diria que o que mais destaca com a minha personalidade é a paciência. Eu acredito que hoje, não só jovens como vocês, mas adultos, de uma maneira geral, você ter paciência para lidar com os problemas e as dificuldades da sua vida é preponderante para você ser uma pessoa bem-sucedida. Então, desses eu posso destacar a paciência como sendo um dos que eu mais admiro, um dos que eu mais gosto e, por que não, também um dos que eu mais pratico. A próxima pergunta fala assim: quais foram os maiores desafios enfrentados no desenvolvimento das características do fruto do Espírito? Bom, Pedro, a grande dificuldade que eu acredito que foi enfrentada e é enfrentada por muitas pessoas, sem dúvida nenhuma, é a questão do domínio próprio. Porque o ser humano, naturalmente, ele foi criado para ser um ser perfeito. Mas com a entrada do pecado, a gente passou, de certa forma, a confiar mais no ser humano e menos em Deus. Então, controlar esse jeito de ser do ser humano, controlar, às vezes, a raiva, às vezes, o desejo de retribuir o mal com o mal, às vezes é algo que é difícil para o ser humano. Então, a partir desse controle do domínio próprio, propriamente dito, eu acredito que seja uma das maiores dificuldades e aquilo que Deus realmente pode fazer e deve fazer pela vida de cada um de nós para que sejamos pessoas melhores. Então, se eu pudesse escolher uma, acho que a maior dificuldade do ser humano seria o domínio próprio, controlar o domínio próprio. E a última pergunta fala assim: que conselhos você daria aos adolescentes que desejam desenvolver essas características? Bom, Pedro, sempre que uma pessoa mais velha aconselha um mais jovem, ou jovens como vocês, em busca de auxílio para a vida, em busca de uma proximidade maior com Deus, especificamente no que diz respeito aos frutos do Espírito, eu diria que o primeiro passo, um dos primeiros passos é acreditar e confiar mais em Deus. A partir do momento em que você deixar de confiar nas suas próprias forças e entregar nas mãos de Deus, para que Ele permita que você desenvolva cada um dos frutos do Espírito, eu tenho certeza que você será uma pessoa melhor, vocês serão pessoas melhores, e a partir deste momento que você entender que você pode entregar nas mãos de Deus, que você pode confiar em Deus, e que Ele pode fazer essa mudança na sua vida, na vida de vocês, eu acredito que seria um bom passo para que vocês desenvolvam isso de melhor forma. É claro, obedecer os pais, obedecer a família, obedecer a palavra dos mais velhos, que já tem uma vivência aí ao longo dos anos, mas eu diria que a principal dela, sem dúvida, é confiar em Deus. E se você confiar em Deus de coração, fazer com que Deus seja seu amigo, fazer com que, mesmo ante as dificuldades que vocês possam passar, que são inúmeras como jovens, da mesma forma que os adultos, eu tenho certeza que vocês vão ter uma vida mais feliz, uma vida melhor, e Deus vai poder abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, Ernst. Tamo junto.